maio também é conhecido como Maio Laranja. Quem sabe disso? Gente, vocês seguem o Reaja nas redes sociais? O Reaja é uma OSC, que é um braço social da nossa igreja, né? E nós estamos trabalhando na prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Nós vamos ter durante todo o mês de maio, eu vou dar start, mas aí já botei as outras meninas do Reaja para fazerem nos próximos domingos. Nós vamos ter esse minutos da proteção, de proteção. E hoje eu quero rapidamente falar com vocês a respeito do Maio Laranja. O que significa e por que ele existe. O Maio Laranja ele foi instituído por conta de um crime que aconteceu em 1973, de uma menina chamada Araceli. Ela tinha apenas 8 anos. Ela, no caminho da escola, ela foi sequestrada por jovens da classe média alta. Ela foi estuprada e morta cruelmente. E essas pessoas, até hoje, estão impunes a esse crime. Então, dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate e Enfrentamento, né, ao abuso sexual infantil, por conta dessa história tão triste. E durante esse mês de maio, nós vamos trazer aqui algumas dicas práticas para nós como família, porque nós, muitas vezes, não queremos acreditar que algo como um abuso sexual vai bater na porta da nossa casa, mas ele chega. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês entenderem a gravidade disso. Mais de 90% dos casos de abuso acontecem por pessoas que conhecem a criança. Não é um desconhecido na rua, como aconteceu com a Araceli, mas é alguém que conhece a criança. E mais de 70% dos casos acontecem dentro de casa, dentro do lugar onde a criança precisava ser protegida. E quem abusa dessas crianças? Pais, mães, padrastos, avós. Vó também abusa. Nós estamos acompanhando um caso de uma avó que abusou de uma criança de 5 anos. Então, mulheres também abusam, e a gente precisa ter consciência disso, né? Quando nós estamos aqui na igreja, nós temos regras de proteção à criança, regra dos 2 adultos que ficam lá em cima. Tem uma criança só no Ministério Infantil hoje, são 2 pessoas para ministrar essa criança. Sempre serão 2 adultos, porque nós temos essa regra de proteção. Ter só mulheres no Ministério Infantil não é significado de proteção. Mulheres também abusam. Então, nós precisamos ter essa consciência. E o que eu quero trazer de prático para vocês hoje, trazendo esses dados para vocês, e dizendo para vocês que mais de 45 mil crianças foram abusadas no último anuário de 2022, que foi o último registro. Esse número de 45 mil é só a ponta do iceberg. 45 mil registros. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele calcula que esse número de 45 mil é só 10% dos casos reais. Então, a gente está falando de 450 mil crianças sendo abusadas todos os anos aqui no Brasil. Se esse número não causa impacto na nossa vida como igreja, a gente está leproso espiritualmente. Porque a gente precisa olhar para isso e entender que nós temos responsabilidade como igreja e como família. Então, como família, família em casa ali com as crianças e com as crianças que estão ao nosso redor, eu quero falar com vocês sobre alguns sinais que as crianças que estão sofrendo abuso podem dar. E são muitos, mas como o nosso tempinho aqui, desses minutos de proteção serão curtos, esses sinais que as crianças podem dar, eles vão girar sempre em torno de mudança de comportamento repentina. Então, a criança tem uma mudança de comportamento repentina, nós precisamos ficar atento a isso. Mas, Renata, que mudança é essa? Uma criança que antes não era triste, passa a ficar isolada num canto, isolada dentro do quarto. Uma criança que antes não era tão irritada e passa a ter uma irritação fora do normal. Uma criança que passa a chorar sem motivo aparente, que não quer ir para a escola.
alguma coisa está acontecendo. A criança, quando passa a rejeitar um determinado lugar ou uma determinada pessoa que antes ela não rejeitava, isso são sinais de abuso. Isso é certeza que ela está sofrendo abuso? Não. São sinais que podem, inclusive, vir de outras violências, como o bullying, por exemplo. Então, o bullying também pode causar esses sinais. A criança pode estar sofrendo na escola ou em outros lugares. Então, mudança repentina de comportamento, rejeição a pessoas que antes ela não tinha essa rejeição. Sinais físicos também podem ser, muitas vezes, observados. Manchas roxas pelo corpo, vermelhidão nas partes íntimas. Então, esses sinais precisam ser observados em nós como família. E a gente não pode ter medo de olhar para isso. Porque o que nós temos visto é que muitas famílias veem os sinais e têm medo de olhar para eles. Então, preferem fingir que não estão vendo, porque se eu ver, eu preciso tomar uma atitude. E se eu encarar isso, eu vou precisar fazer uma denúncia, eu vou precisar fazer algo a respeito. Então, nós precisamos ficar atentos como família. As crianças sempre dizem que estão sendo abusadas, mas elas vão usar as palavras como último recurso. As palavras vão ser os últimos recursos que elas vão usar. Elas vão falar através do comportamento, dos sentimentos e da forma como ela se relaciona. Então, como família que abraça, como família que protege, vamos estar atentos às nossas crianças, vamos estar atentos aos nossos adolescentes. Se algo estiver fora do controle, vocês podem me procurar. Está com dúvidas sobre alguma coisa? Gente, eu estou à disposição de vocês, para que a gente possa caminhar junto. Alguma coisa está disfuncional no comportamento da criança. Nós vamos ajudar vocês a tentar encontrar um melhor caminho, mas vamos ficar atentos às nossas crianças e ser, além de uma família que protege, uma igreja que protege. Amém? Estamos juntos nisso? Vamos juntos como igreja ser relevantes na proteção à criança. A gente brinca, né, que em casa de ferreiro, espeto é de pau, mas aqui a gente não vai admitir uma coisa dessa. Nós temos como braço social da igreja o Reaja, que é uma ONG que prepara outras igrejas, que prepara outras ONGs para proteger as crianças. Então, aqui dentro, nós precisamos ser exemplos nisso, não só dentro da igreja, mas cada um de nós dentro das casas. Então, vocês vão cansar de ouvir um pouquinho a gente falar disso por aqui, mas a gente vai ser insistente nesse ensino, para que a gente tenha famílias fortes, famílias fortalecidas, que impactem a sociedade também. Amém?